Oi, rede de IDT. Eu vou falar um pouquinho sobre a auditoria dessa área. E aí, basicamente, alguns pontos importantes que eu vou trazer. O primeiro deles é sobre timeline ongoing. A timeline ongoing, ela é referente à auditoria de contratos. Esses contratos, a partir do momento que fechados com as empresas, eles devem ser upados na Dropbox e declarados nas planilhas do TNA toda quinta-feira. E o que é que acontece após isso? Depois de upado e declarado, o TNA vai auditar. Se o documento estiver com algum erro, ele vai receber um prazo de 2 semanas para ser corrigido. Após esse prazo, o TNA vai auditar novamente. E caso persista alguns dos erros, o TNA vai dar o prazo de mais uma semana. E aí, nesse caso, vai ter direito a receber um OK 2. E o que é que acontece? Qual a diferença entre OK e OK 2? OK é a primeira cobrança e ela entra em RM, caso o documento esteja correto. OK 2 não entra em RM e gera multa. Basicamente é essa a diferença. E aí existem alguns casos de documentos que não são entregues. Quais são eles? O documento não é entregue realmente, o documento foi entregue, mas fora do prazo, ele está em uma pasta diferente da Dropbox, que não é a pasta que deveria estar, ele não contém assinaturas das partes, e nesse caso não entra a assinatura de testemunhas, ele configura um caso omisso, ele não foi declarado no período correto. E aí, nesses casos, vai receber NE, mas com direito a receber OK 2, se o documento estiver correto, em até uma semana. E agora eu vou falar um pouquinho sobre timeline mensal. A timeline mensal ela é referente a documentos de Approved e Realized, e aí esses documentos devem ser entregues todo dia 11. Que documentos são esses? São a carta de aceite, o seguro-saúde, o RNE, o visto e TCE. E aí, como acontece a auditoria? Basicamente, quando a entidade entrega no dia 11, a UTNA vai auditar. Se o documento estiver correto naquele mês, ele vai receber OK. Se ele não estiver correto, ele vai ter direito a receber OK 2 no segundo mês. Porém, existem casos de contestações. Peço para vocês olharem as súmulas para verem quais são esses casos. E aí, o período de contestação é até o dia 25 de cada mês. Existe também RM multa, é igual ao que eu falei anteriormente, na parte de contratos, mas em relação à contestação, existe um documento que é o visto, que caso ele não seja entregue, por ele configurar alta prioridade, ele pode ser entregue durante o período de contestação. E aí, casos de não entregue, é parecido com o que eu falei anteriormente também, a única diferença é que lá eu falava de fora da pasta, aqui eu falo de fora de documentos do aplicativo de documentos para auditoria, porque a auditoria de ICX ela é feita por esse aplicativo lá no Pódio. E aí a entidade recebe um NE, né, no primeiro mês, mas tem direito a receber um OK 2 no segundo mês de auditoria. E agora falando um pouquinho sobre relatório de coerência. O relatório de coerência é para que as entidades declarem os resultados de Approved e Realized do mês. Esses resultados devem ser declarados até o último dia de cada mês. Se a entidade não declara, vai gerar uma incoerência. E por que isso é feito? O objetivo é que gere a cobrança de documentos e seja feita a auditoria por parte do TNA. Se a entidade perceber que ela está incoerente, o que é que ela deve fazer? Ela deve identificar o erro, declarar na planilha do mês seguinte. Então, vamos dar o exemplo. Se o relatório é de janeiro, deve declarar em fevereiro e enviar um e-mail para o coach até o dia 6, que é a DDL de contestação do relatório de coerência. E aí, eu deixo como call to action para vocês verificar se todos os EPs que deram APD e que estão em Realize no mês em si, que vocês estão vendo esse vídeo, estão declarados na planilha de vocês para ver se está tudo ok com a auditoria, se vai ser cobrado, se vocês vão passar em relatório de coerência como uma entidade coerente de fato. E é basicamente isso. E aí eu sou a Vivi, eu sou membro do OCB, do TNA, sou coach de IDT e IDI. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar.